Estamos iniciando o Visão Nacional, recebendo hoje novamente o ministro Raul Jungmann, da Reforma Agrária. Ele hoje vai falar sobre desapropriação, assentamento, processos judiciais e outras questões relacionadas ao problema agrário no Brasil. Ministro, boa noite. Gostaria de começar ouvindo o senhor falar sobre as desapropriações. Desapropriação é um instrumento principal que a Constituição nos dá para realizar o que é um sonho, um desejo, eu acredito, da maioria esmagadora dos brasileiros, que é uma reforma agrária. E ela é um processo que nós temos melhorado muito, na medida em que mudamos a lei agrária. É bom lembrar aqui uma coisa, durante 5 anos o capítulo agrário brasileiro da Constituição não foi regulamentado. Durante 5 anos você não pôde fazer reforma agrária no Brasil, de 88 a 1993. Talvez ali se tenham semeado aquilo que depois veio a ser Eldorado dos Carajás, né, e Corumbiara. Portanto, uma das primeiras coisas que nós assumimos ao chegarmos ao Ministério foi exatamente a mudança para melhor da legislação brasileira. E aí mudou muito. Nós introduzimos o rito sumário, modificamos o ITR e propusemos uma nova lei agrária. E essa nova lei agrária, ela de certa forma retira o entulho latifundiário, que durante a formulação e a votação da 8629 em 1993, teve que se aceitar como um acordo para poder regulamentar, né? Além disso, nós passamos também a nova lei de fronteiras, que é fundamental, né? E eu posso dizer que o balanço final é o seguinte: nunca o Brasil avançou tanto em termos de legislação, né, como nesses últimos 3 a 4 anos. Né? É importante que se diga isso, porque a legislação fundiária brasileira data de 1964, o Estatuto da Terra, né? E ela só vai ter uma outra grande modificação na Constituição de 88, que, aliás, foi um retrocesso. Voltou, inclusive, atrás do ponto que tinha alcançado o Estatuto da Terra. Mas, recentemente, a mobilização, os movimentos sociais, a igreja, a pressão da opinião pública e também uma compreensão do Congresso, não resta dúvida, possibilitou exatamente que você tivesse esse avanço. E a reforma agrária se fez mais rápida e foi possível alcançar as metas que nós alcançamos até aqui. Qual a grande dificuldade para apesar desses avanços na legislação, o governo tem uma certa dificuldade, são os preços das terras? Qual é a verdadeira causa dessa dificuldade? Escuta, a reforma agrária, ela é administrativa, o executivo tem o controle de aproximadamente 90% de todo o processo, né? Desde a identificação, a avaliação, a desapropriação, as vistorias, etc., tudo é conosco, mas tem um pedaço que não, que depende do judiciário. E aí junta-se realmente algo muito perverso. Uma legislação que até recentemente permitia brechas, né? E muitas vezes as avaliações judiciais, que são descoladas da realidade. Isso resulta na indústria das superindenizações. As superindenizações são um dos maiores riscos que a reforma agrária ainda carrega. E é por isso que a minha expectativa de que o Congresso Nacional venha aprovar o mais recentemente a medida provisória 1901, que decreta a falência das superindenizações, que chegam hoje, né? É evidente que isso, a depender de julgamento, né, de trânsito em julgado, mas pode chegar à soma de 7 a 8 bilhões de reais, o que quer dizer algo como 4 anos em termos de orçamento médio da reforma agrária no Brasil. O senhor lançou um livro branco das superindenizações. Isso. É uma relação de alguns casos desse aí. Esses valores são absurdos. Como é que o INCRA administra isso? Tem administrado? Numa guerra, não. Olha, quando eu assumi, nós tínhamos uma previsão no orçamento de 800 milhões para pagar indenizações. Nós derrubamos isso, o ano passado ficou algo ao redor de 120 milhões, 120 milhões. Mas isso através de um esgotante, de uma exaustiva resistência, tribunal a tribunal, vara a vara, juízo, ao ponto tal que um dos casos mais vergonhosos, que é a Fazenda Reunida, aqui em São Paulo, de 17 mil hectares,
Nós estávamos na iminência de pagar R$1 bilhão por 17 mil hectares. Imagine você. Né? E eu pessoalmente fui assistir a essa sessão do Tribunal aqui de Justiça Federal, de Justiça aqui em São Paulo. E, para minha alegria, nós ganhamos de 8-1. Né? Inclusive implicando numa nova peritagem, o que significa reavaliar todo o processo. Mas evidentemente que nós não podemos viver assim. E nós precisamos mudar mudar a lei para eliminar as brechas e acabar com essa vergonha, essa autêntica vergonha, esse assalto aos cofres públicos, que é exatamente a superindenização. No que consiste essa medida provisória que o senhor falou para esse controle maior dessa situação? Né? O senhor falou em 800 milhões por ano de recursos, são 7, 8 bilhões. Então, realmente, 10 vezes mais. O que essa lei prevê para controlar melhor esses valores tão altos? Ela prevê muitas coisas, mas eu destacaria 3 ou 4 medidas que são essenciais. A primeira delas é a questão dos juros compensatórios, que é o seguinte: se o sujeito hoje foi desapropriado, ele retira 80%, né, e põe no bolso, deixa 20% e recorre à justiça, dizendo, olha, o preço eu não concordo, ou foi subavaliado. Né? A partir daí, se pede exatamente um perito que faça a avaliação. Se esse perito entende que ele tem razão, não é? Então o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que sobre aquele valor da indenização vão incidir juros de 12% ao ano. Imagine você, uma terra improdutiva render 12%, juros sobre juros ao ano. Além dos juros compensatórios, os juros moratórios. Isso tudo trazido a valor presente, ou seja, corrigido, ao final do processo, 4, 5, 6 anos depois, dá esse escândalo. Então, os juros compensatórios, na verdade, eles remetem à lógica de lucro cessante. Mas onde existe lucro cessante se a terra é improdutiva? Oh, meu Deus, não é possível. Além disso, você tem um outro problema que é técnico, que é o problema, mas é da maior importância, que é da cobertura florística. O que é a cobertura florística? É aquilo que Deus pôs lá, é que a natureza pôs lá. Então, como é o método de avaliação? Você avalia a fazenda e depois faz a avaliação da cobertura florística. E muitas vezes a cobertura florística tem um valor superior da fazenda. Isso e mais alguma coisa é que leva, por exemplo, a esses valores astronômicos e que nós realmente nos negamos a aceitar e que vamos brigar até a última instância. A justiça que julga as questões da reforma agrária só a Justiça Federal. Estaduais? Ou não, o feito é federais? Federal. O feito é federal. A relação é direto com a União. A relação é direto com a União, o feito é federal. Agora, é bom lembrar que o juiz muitas vezes não pode ir além, ele está muitas vezes condicionado ao que manda a legislação. Por isso você tem que mudar a legislação. E eu tenho certeza que o Congresso não há de nos faltar. Pedir licença, vamos fazer um intervalo e a gente volta já. Quem pode mais, paga menos. Quem pode menos, paga mais. Os impostos no Brasil estão precisando de uma mãozinha de Robin Hood. Aquele herói que tirava dos ricos e dava para os pobres. Ué, não é todo mundo que paga imposto? Infelizmente, não. Há muita injustiça. Os trabalhadores são os que mais sentem no bolso. As empresas que produzem e criam empregos também recebem uma carga pesada, mas muitos sonegam, dão um jeitinho de não pagar. E o capital especulativo, que não gera empregos nem benefícios sociais, voa leve e livre de um canto para o outro. O país precisa de uma reforma tributária e o melhor jeito de distribuir a renda é desenvolver o Brasil. Estamos de volta com Visão Nacional, falando hoje com o ministro Raul Jungmann. Ministro, continua valendo a decisão do governo de não desapropriar a terra ocupada, invadida? Veja bem, o mecanismo é o seguinte, né? Toda vez que ocorre uma invasão de terras, para que o INCRA se mobilize para fazer a vistoria, é necessário que as famílias saiam de dentro da terra, ou seja, que você cesse o esbulho, que você cesse exatamente o desrespeito à lei. Só então é que você faz a vistoria. E essa é uma medida inteligente, porque você retoma a normalidade anterior com o compromisso de vistoriar aquela área. Se a área for improdutiva, tudo bem, prossegue-se ou inicia-se
exatamente o processo pela apropriação. Se ela é produtiva, não tem jogo, porque ela é protegida pela Constituição e não há o que fazer. Mas essa foi uma medida que ajudou muito a redução dos conflitos, dos enfrentamentos e também do derramamento, no sentido de reduzir a hipótese ou a possibilidade de ocorrer o derramamento de sangue. De quando foi essa medida? Essa medida é de 1997. Né? Já nesse governo? Já nesse governo, foi inclusive por inspiração nossa, e ela ocorreu, eu me recordo muito bem, quando nós editamos a medida provisória, tá certo? Que modifica exatamente a lei agrária, tirando o entulho fundiário, e que agora é essa medida que tem o número de 1901 e que eu me referi no bloco anterior. Os governos estaduais colaboram, ajudam a fazer a reforma agrária? Isso, nós somos 27 estados. Aí a gente precisa, essa questão é muito importante e a gente precisa fazer um retrospecto. Quando a legislação fundiária no Brasil se torna realidade, nós estávamos na ditadura e sob a égide da doutrina de segurança nacional. Então, só quem podia fazer a reforma agrária era o governo federal e mais ninguém. Até porque era exatamente aí onde os militares tinham total controle sobre a reforma agrária. Então, estados, municípios e sociedade ficaram todos fora. Hoje isso não tem sentido, mas a reforma agrária permanece hipercentralizada, ao contrário da educação, ao contrário da saúde. E isso é um desperdício. Só para dar um exemplo, aqui no estado de São Paulo você deve ter alguma coisa como 800, 700 mil funcionários, as melhores universidades, centro tecnológico, o segundo maior orçamento de todo o Brasil. Pois bem, enquanto que eu tenho 112 funcionários e tenho que fazer toda a reforma agrária em São Paulo, o estado de São Paulo não tem um mandamento, não tem uma obrigação normativa ou legal que o obrigue a fazê-lo. É verdade que o governo Mário Covas tem se preocupado, inclusive criou o Instituto de Terras para isso, mas criou de motu próprio, porque nem ele, nem nenhum governador tem qualquer atribuição na reforma agrária. De tal sorte que desmantelar esse que é o modelo da ditadura e fazê-lo mais democrático, mais descentralizado e com ampla participação é obviamente um mandamento em prol da reforma agrária e nós estamos fazendo isso. O governo federal tem usado o imposto territorial rural para ajudar a acabar com o latifúndio improdutivo, cobrar progressivamente o imposto sobre as grandes propriedades? O ITR nunca foi muito efetivo no Brasil. E para que ele se tornasse efetivo, nós enfrentamos uma das maiores batalhas congressuais que nós tivemos ao longo de toda a nossa gestão. Aprovamos uma legislação do Imposto Territorial Rural que, me permita dizer, é excelente. Entretanto, a arrecadação subiu, mas não subiu o que nós esperávamos. Por quê? Porque a União, em particular a Receita Federal, ela não tem aparelhamento, ela não tem recursos humanos suficientes para dar conta de 850 milhões de hectares. Nós somos um país de quase 1 bilhão de hectares. Essa é a realidade que muitas vezes a gente não se dá conta. Então, nós estamos propondo, inclusive o relator da reforma tributária Catou, Mussa Demes, que o ITR ele seja arrecadado pelos estados, tá certo? Que ele seja transformado de imposto em contribuição para que você possa vincular a um Fundo Nacional de Reforma Agrária ou a fundos estaduais de reforma agrária para que possa se investir na infraestrutura melhorando a qualidade dos assentamentos. E isso é muito importante porque os estados hoje têm muito mais condição de fazer essa fiscalização, né? E se você cria um fundo e o movimento social interessado pela terra sabe, ele pressiona para que a arrecadação suba. E o Estado passa a ter um compromisso, passa a ter recursos para fazer reforma agrária juntamente com a União. Mesmo assim, não basta. É preciso que também os municípios participem da reforma agrária. Porque eu acho que certas coisas hoje, elas ficam fora desse contexto de esquerda-direita, não é? Em resumo, você tem que ter um grande pacto. Um país ou faz uma reforma agrária através de uma guerra civil, tá certo? Ou de uma revolução, ou faz através de um amplo acordo para que você, levando a justiça ao campo, levando exatamente o progresso e a cidadania ao campo e até a lei e o Estado Democrático de Direito, ele dê um salto rumo ao futuro. E é isso que o Brasil precisa. Aqui é preciso pensar o seguinte, o Brasil não é mais uma nação agrícola ou agrária. Na América do Sul, quando você coloca a reforma agrária na pauta nacional, você tem automaticamente uma crise e um colapso institucional.
que ou se dá através da retomada de um presidencialismo autoritário, ou se dá através da emergência, por exemplo, de guerrilhas, como é o caso da Colômbia, só para ficar nesse exemplo. O Brasil não vai viver mais isso, tá certo? Você não vai ter uma ruptura vindo do agrário, como teve Cuba, como teve México, como teve Rússia, só para ficar nesses exemplos, tá certo? E você também não vai ter o fenômeno da guerrilha. A reforma agrária brasileira será progressiva, democrática e conflituosa, porque é assim. Mas o Brasil não vai parar institucionalmente. E nós vamos paulatinamente liquidando essa herança do passado. O latifúndio hoje no Brasil já não é politicamente capaz de vetar a reforma. E o que nós temos que fazer é a reforma do Estado para ter mais recursos e assentar mais gente com velocidade. Mas graças a Deus, nós não vamos viver o que nós tivemos no passado, quando um governo constitucionalmente eleito, democraticamente eleito, como o de Jango Goulart, foi apiado, foi derrubado, porque tentava fazer a reforma agrária. A reforma agrária agora vem, mas ela não vem num passe de mágica. Ela vai ser longa, ela vai ser conflituosa, mas ela vai trazer mais democracia e mais cidadania, eu não tenho dúvida. Ministro, o Brasil é um dos maiores países do mundo em extensão territorial, é o quinto país, se não me falha a memória, e o Brasil tem, acho que o nome correto é terras devolutas, ou seja, terra da União, para fazer reforma agrária. Por que tem que fazer sempre a desapropriação? Não tem terra suficiente do próprio governo federal para fazer esse assentamento e dar uma velocidade maior a esse trabalho? Aí, de novo a gente volta, e como é bom esse debate para esclarecer, né, aquele ponto anterior. Pela Constituição vigente, as terras do governo federal, da União, são terras de fronteira, são as ilhas, são as áreas marinhas, né, são as margens dos rios. Isto é, evidentemente, digamos assim, o patrimônio, se pode dizer, fundiário da União. E é evidente que nós não estamos fazendo do miolo, do centro da questão, né? E essa é dos estados. Então, as terras devolutas, pelo conceito anterior, elas são sobretudo dos estados, mas o estado não faz reforma agrária, percebeste? Né? E o segundo lugar, é importante chamar a atenção o seguinte, que hoje as grandes áreas disponíveis estão no norte e no centro-oeste. Aí você tem a vontade, mas você não tem infraestrutura. Aonde você tem infraestrutura, você já não tem tanto área devoluta ou disponível, que é o caso do sul e do sudeste. Pedir licença, vamos fazer mais um rápido intervalo, a gente volta já. A primeira plenária nacional da FENAFISCO acontecerá de 12 a 16 de junho nas instalações do Clube Mediterrâneo, Village Rio das Pedras, no estado do Rio de Janeiro. A programação do evento contará com debates e palestras sobre temas nacionais de grande importância à categoria dos fiscais de rendas. Os interessados deverão fazer suas inscrições nos sindicatos ou diretamente na FENAFISCO, através do telefone 0, o código da sua prestadora, 61 224 0515. Estamos de volta com Visão Nacional, falando hoje com o ministro Raul Jungmann. Ministro, o que é mesmo esse livro branco da grilagem de terra? É o resultado importantíssimo de 3 anos de trabalho. 3 anos de trabalho, de utilização de tecnologia de ponta. Nós hoje temos o segundo sistema do mundo em termos de área coberta e utilizando satélites, exatamente para fim de sensoriamento, né? E também um levantamento muito minucioso junto a cartórios, né? Para que você possa ter no Brasil a certeza de que uma propriedade ela é legalmente constituída e separar
esse proprietário legalmente empossado na sua terra daquele outro, do grileiro, daquele que fraudou, daquilo que é só papel e que infelizmente ainda existe e muito no Brasil. Nós chegamos a números que são espantosos, aproximadamente 93 milhões de hectares no Brasil, o que quer dizer alguma coisa como 11% do território nacional estão sob suspeita. A partir daí, nós cancelamos o registro, né, no Cadastro Nacional do INCRA de todas essas propriedades, são 3.065 propriedades. E, entretanto, mesmo assim, demos 120 dias para que eles pudessem comprovar que essas terras são legalmente deles. Caso isso não aconteça, nós vamos entrar na Justiça, né, pedindo a nulidade do registro, né, em outras instâncias, sobretudo no cartório de título de imóveis, e a tutela antecipada dessa área para destiná-la ou para a reforma agrária ou para o meio ambiente. A rigor, o que é que nós estamos fazendo? Acabar com a anarquia no registro de terra no Brasil e instituir um sistema público nacional de registro de terras, que nós não temos há 500 anos. Há 500 anos que isso faz falta. E isso, na verdade, é a base, é a mãe dos conflitos fundiários no Brasil, né? De tal sorte que, além disso, e dando um passo adiante, quando nós verificamos que as fraudes eram mais frequentes ou em maior quantidade em alguns cartórios, nós fizemos uma lista desses cartórios e entregamos ao Ministério Público para que ele tome as providências. Isso é fundamental. Sabe por quê? Porque nós estamos levando a lei, o Estado de Direito, a esse último bastião, que é o latifúndio, que é a grande propriedade. Essa relíquia de um passado que nós precisamos, de fato, de uma vez por todas, sepultar. Ao fazer isso, nós estamos levando a lei e atrás dela vai a cidadania. O poder público não pode ficar fora dessa relação com a terra que se estabeleceu lá atrás e foi a base da escravidão, que foi a base da exclusão que nós temos hoje de amplas massas rurais. Então, essa tarefa que nós temos do passado para resolver é decisiva para que o Brasil tenha um futuro de mais justiça, um futuro de inclusão e um futuro, sobretudo, de democracia e de cidadania substantivas, como eu acredito que todos querem. Esses 93 milhões de hectares é equivalente aí a praticamente 3 ou 4 estados de São Paulo. Essas propriedades são absolutamente improdutivas? Olha, a grande maioria é sim improdutiva. A grande maioria é fraude, uma parte dela sequer existe. Eu não acredito, por exemplo, que no estado de São Paulo você tem uma propriedade de 400 mil hectares. Não existe, né? Isso realmente não existe. E o que é importante nisso tudo é que, na verdade, você está se assenhorando. Eu gosto muito disso. Você se assenhora. Quer dizer, eu diria que a lei, o Estado Democrático de Direito, portanto, a cidadania, né? O que eu diria, a esfera pública cresce, se expande no Brasil, quando você começa a trazer para dentro, né? Trazer para onde já está a propriedade urbana, para onde estão as relações de trabalho, para onde está a representação popular, para onde está, por exemplo, onde estão os impostos, né? Isso que constitui a base da esfera pública, né? Isto fazia falta e isso nós estamos trazendo através desse trabalho. Quem lucra com isso? Lucra, evidentemente, quem luta pela reforma agrária, mas lucra muito também o proprietário de terras legalmente constituído, que gera desenvolvimento, que produz riqueza, tá certo? Que leva a mais empregos e recolhe impostos. Esse daí já não vai carregar a nódoa, por exemplo, de estar misturando ou de você ter o joio misturado com o trigo. De tal forte que não é só a reforma agrária, não é só a política fundiária que você está fazendo aqui, você está fazendo uma grande defesa da propriedade legalmente constituída e que, obviamente, deixa de ter esse ônus doravante, não é? É o que a gente espera. Ministro, quais as perspectivas, o plano de trabalho do seu ministério para 2000, 2001 e 2002, esses últimos 3 anos do governo Fernando Henrique Cardoso? Em primeiro lugar, trazer para a discussão a noção da reforma do rural, do mundo rural no Brasil.
Porque nós nos acostumamos, sobretudo fruto da migração dos anos 70 e dos anos 80 e dos malefícios que isso nos gerou nas cidades, o inchamento, a falta de emprego, a marginalidade, a insegurança, né? É muito claro que no topo da agenda nacional está a questão da reforma urbana. Isso é indiscutível. E o rural? O rural foi em grande medida esquecido. A gente confundiu o rural com a agricultura. Quando a gente percebe que tem 34 milhões de brasileiros no campo, que isso somado às micro e pequenas cidades, você chega a quase 60 milhões de brasileiros, né? Numa hora em que a globalização bate nos setores produtivos urbanos, criando a dificuldade do emprego e elevando as exigências em termos de educação, fica evidente que se você mantém uma ocupação, por exemplo, na agricultura familiar com R$ 775, aonde no setor urbano você consegue isso? As nossas cidades têm capacidade de absorver mais brasileiros? Evidentemente que não. Então a reforma no rural, ela tem um saldo, ou melhor, tem uma conta, um débito, uma dívida com o passado a saldar, cujo nome é reforma agrária. E tem também que avançar na direção do futuro, que é a educação, que é a agricultura familiar. Por quê? Enquanto que hoje uma enormidade de países no mundo faz de tudo, inclusive boa parte dos problemas da OMC, da rodada do milênio que você teve em Seattle agora, é a defesa que esses países europeus fazem, sobretudo os continentais, da sua agricultura familiar. Porque eles sabem que se perderem essa agricultura, isso vai gerar um grande desequilíbrio para eles todos. De tal sorte que o tema da reforma, que inclui a saúde, o trabalho, a previdência e, obviamente, a agricultura familiar, é o que eu considero a minha principal preocupação, além de outras mais, nesses próximos 3 anos. Para concluir, as suas considerações. As minhas considerações são de muito otimismo. Eu acho que este governo é o governo das reformas. Muitas vezes elas não são reformas populares, porque ela inclusive implica em você retirar privilégios, implica em que você tenha que tirar de quem tem muito, né, para passar para os outros. Isso não é visto tão rápido e tão facilmente, mas eu tenho certeza que com as reformas concluídas, com o Estado, o poder público bem mais fortalecido, você vai ter condições, sem sombra de dúvida, de tornar efetivo o que é o destino do Brasil. O único país no hemisfério ocidental, abaixo dos Estados Unidos, com condições de tirar proveito de uma inserção soberana na globalização, que independe da tua ou da minha vontade, está aí. Tem que entrar, tem que participar dela. Nós temos recursos naturais, massa crítica, tecnologia, inteligência e agora vamos consolidar a democracia com um Estado refundado, tá certo? No sentido republicano. E aí, nesse sentido da cidadania do republicano, a reforma agrária é a conta de 500 anos que nós vamos saudar em nome da maioria do povo brasileiro e, sem sombra de dúvida, para que um novo milênio seja muito melhor, não só para quem vive no campo, mas também para quem vive na cidade, para todos os brasileiros. Nós agradecemos o ministro Jungmann. Tenham todos uma boa semana e até o próximo programa.